Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Aderson Silva Costa, que se chama Onde está a nossa herança? O texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi o irmão Aderson. Então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, antes de iniciarmos com a oração, vou pedir o que peço todos os dias. Se inscreva, curta, compartilha, faça o seu comentário, enfim, faz aí a sua parte como missionário urbano, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos estarmos bem atentos a tudo que o Senhor tem nos dito, a tudo que Tu nos tem ensinado, que nós realmente possamos viver uma vida como filhos, como herdeiros. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Ensina-nos com o texto de hoje, é o que te pedimos, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto chama-se Onde está a nossa herança? O versículo são 2, 11 e 12. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então eu vou ler um texto bíblico, que é Lucas, do capítulo 15, nós vamos ler do 11 ao 24. Então fiquem atentos que os versículos 11 e 12 são os versículos chaves, tá bom? Então vamos lá. Continuou, né? Certo homem tinha 2 filhos, é Jesus falando, né? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo de si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E passaram a regozijar-se. Amém? Bom, então o texto começa assim. Que quando o irmão Aderson estava escrevendo esse texto que a gente está discutindo aqui, um grande empresário morreu. E eu imagino que foi um desses grandes empresários que morreram no ano passado, né? E aí, o que ele pensou, né? Que assim como sempre acontece quando alguém morre, as pessoas se degladiam por causa da herança, né? Porque os filhos querem a herança repartida, um acha que merece mais que o outro, enfim. Isso é sempre comum, né? Quando tem dinheiro envolvido, sempre dá problema. Então ele fala sobre esse empresário e como ele tinha muitos bens, ele ficou pensando assim: quantas batalhas judiciais haveriam de acontecer para que a partilha se resolvesse. E nessa história que nós acabamos de ler, que Jesus nos contou,
É a primeira vez que a gente vê um filho que quer receber a herança estando o pai ainda vivo. Bem estranho, né? Mas o mais impressionante disso tudo é que o pai resolve repartir a herança e dar a parte que é do filho dele. E esse comportamento do filho é bem esquisito e é muito mais do que rebeldia, né? Na verdade, é uma desobediência que está na cara de todo mundo. Porque Deus não se agrada disso, né? Então, é uma desobediência flagrante às leis que o Senhor estabeleceu. A gente, então, precisa o quê? Pôr a cabeça para funcionar e refletir sobre quantas vezes nós também temos, assim, o desejo de agir do mesmo jeito. A gente é filho por adoção, co-herdeiro junto com Jesus, mas a gente passa a exigir a nossa herança como se a gente tivesse direito dela por mérito próprio. Então, tá lá em Romanos 8,17, diz assim, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, nós temos que prestar atenção, né? Não querer a nossa herança antes, como se a gente merecesse, né? Quando a gente olha para aquele rapaz e fala, nossa, que absurdo, né? Confrontou o pai e pediu a parte dele, e muitas vezes a gente faz do mesmo jeito. Então, se a gente é herdeiro de Deus, é porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso, o Criador recebe a gente de braços abertos, senão não teria jeito. Nós estaremos eternamente separados de Deus por causa do pecado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar para que a nossa atitude não seja igual a daquele rapaz lá e nos faça terminar a vida como ele, ó, cuidando de porcos. Então, a gente também tem que se espelhar na atitude dele, que caindo em si, ele pensou e se arrependeu. Então, que a gente também possa voltar aos braços do Pai Celestial. E a gente tem que estar muito atento para isso, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim. Nossa herança já está assegurada. Nosso tesouro está guardado pelo Pai até o dia final. Amém? Não precisa ter pressa não, viu, irmão? O Senhor está guardando a nossa herança. Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a nossa herança está em Jesus Cristo, porque somos filhos, para nós o abraço está muito, muito certo. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou terminar com uma frase de Tozer que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.